A primeira é o seguinte, Lies of P lança aí sequência, vai lançar, né, a sequência e está oficialmente em desenvolvimento, Zerão. O segundo Lies of P, isso é legal, hein? Completando quase um ano aí desde o lançamento da expansão do Overture, os fãs estão ansiosos aí por novidades sobre a sequência, né, de Lies of P. Finalmente, a NetEase, que é a desenvolvedora coreana de 40 pessoas, acho que agora vai aumentar, né? Isso. Compartilhou um detalhe empolgante aí sobre o desenvolvimento do jogo, do novo jogo da franquia. Lies of P 2 atinge nova etapa de desenvolvimento. Conforme divulgado aí no mais recente relatório financeiro do primeiro trimestre, né, de 2026 da empresa, a sequência de Lies of P concluiu a fase de prototipagem e entrou oficialmente em produção. A NetEase não forneceu mais detalhes sobre o projeto, nem mesmo uma previsão aí de lançamento. Além disso, a empresa destacou que considera aí sua expertise, né, em storytelling um grande diferencial, mencionando Round 8, estúdio que trabalhou no jogo original. A empresa ainda acrescentou que a narrativa é uma experiência essencial para Round 8 e um elemento-chave para impulsionar a imersão do usuário. Por esse motivo, Seung-go, Jin e Kai Lee foram contratados como diretores. Além aí da sequência de Lies of P, a NetEase possui outros projetos, incluindo o Simulador de Vida, um RPG baseado em uma narrativa e um outro jogo do gênero Souls-like intitulado Project Wind. É isso? Com a Summer Game Fest se aproximando, resta saber aí se o estúdio dará um gostinho do Lies of P com um teaser, né, inédito. Infelizmente, o que nos resta é aguardar. Zerão, eu gosto muito, pra mim, Lies of P ele figura o melhor jogo Souls-like fora dos da From. Tá? E me arrisco dizer que ele tá acima de alguns da própria From, tá? Pra mim, o Lies of P ele é top 3. Concordo muito. Tá dentro do meu top 3. Platininha gostosa. Jogaço. Tem uma das platinas que eu tenho orgulho de ter. É um jogo gostoso que te obriga a aprender a jogar. Ele bebeu muito na fonte de Bloodborne, tá? Mas, como a gente sempre fala, o jogo ele tem autoridade, ele tem personalidade e souberam muito aproveitar aí uma franquia de história clássica infantil, que a gente sabe que sempre tem um terror meio que subentendido, mas dessa forma tá muito mais expressivo. Jogão. Boa. E a Overture é bom pra cacete, que é a DLC. Bom pra caramba. A segunda rapidinha, tá bom, Zero? A gente pode fazer isso, hein? Um quadro finalzinho assim, ó, umas notícias, a gente põe no mesmo corte. Pra você que tá aí, um dropzinho pra esse corte, que é o seguinte, cara. O Dead Space, franquia gigantesca, a gente teve o remake agora, né? Dead Space agora, já tem um tempinho. E é o seguinte, ó, Dead Space 4 não deve acontecer e ex-dev revela o motivo. Após a chegada aí do remake em 2023, a franquia Dead Space segue completo silêncio desde então. E aí, né? Para os fãs que ainda tinham esperanças de ver uma sequência do game, né? Temos mais notícias. Em uma recente entrevista para o FRVR podcast, baita nome ruim, Chuck Beaver, ex-escritor e produtor da franquia Dead Space, afirmou que é improvável, que é improvável que um quarto jogo da série seja lançado. O futuro da franquia Dead Space é bastante nebuloso. Segundo ele, a indústria de games mudou o cenário atual do mercado e não favorece o desenvolvimento de um novo projeto como esse. Para Beaver, o jogo precisaria vender aí mais de 10 milhões de cópias para recuperar o custo de produção. Em uma fase em que jogos como serviço estão em alta, o ex-dev falou sobre o cenário atual sem papas na língua, abre aspas. Sabe, as empresas agora estão procurando o próximo Fortnite. Elas precisam de algo que seja uma fonte de renda perene. Algo como um jogo para o jogador sem nenhum serviço online, que é como um fóssil de modelo de negócio de dinossauro, explicou ele. Ainda sobre números, né? O dev afirmou que na época que o Frank Debo era necessário aí 5 milhões para manter o Dead Space em produção. Atualmente esse número esse número seria ainda maior, mas em torno de 15 milhões de unidades. Embora o remake de 2023 tenha tido uma boa recepção, as vendas do jogo ficaram abaixo do esperado para convencer os executivos da EA a investirem em uma sequência. Abre aspas. Entendo números, entendo o que está acontecendo e porque nem mesmo a Motive recebeu sinal verde para nenhum projeto depois do remake. Apesar do pensamento negativo de Beaver, o co-criador da franquia, Glenn Schofield, acreditava que poderia ser aí e trazer uma série, né? A série de volta, a franquia de volta. Abre aspas, eu disse, posso trazer de volta a equipe de liderança, preciso de modelos, né, da EA, preciso dos modelos da EA Motive e posso economizar de 30 a 40 milhões de dólares para vocês com a ideia que tenho. E eles responderam, não, explicou Scofield.
Mesmo assim, ainda vê uma oportunidade e tal, então não teremos Dead Space 4, Zerão. Dá pra ver que os devs, eles têm a galera que trabalha concebendo lá na indústria, eles são malucos. Mas maluquice 2.0, completamente. Eles acham que jogo por serviço a galera aqui tá querendo e tá vendendo pra caralho. Tá e voando. É o contrário. Eu tenho certeza que vagabundo tá sedento pra um single player de peso, com survival horror gostoso, bem feito pra caralho, brutalista, como é o Dead Space, pô. Estão completamente loucos. Aí o cara, essa parte final aqui foi engraçada. Ó, se vocês quiserem, eu faço. Eu economizo de 30 a 40. Não. Só. Curto. Zerão, E aí, né? fala sobre o novo jogo do Kojima aí, pra gente ouvir os live pixies. Tá chegando o jogo do Kojima aí, né, família? O Cross, ele que é amigo íntimo de Hideo Kojima, o nosso queridíssimo Kojima, mais uma ideia brilhante do Hideo Kojima, tá chegando um jogo onde o protagonista esquece informações e habilidades, e se você ficar muito tempo sem jogar, isso é bem coisa dele mesmo, né? Se você não jogar, você esquece das coisas. Exatamente, aí ó. No ano passado, o Hideo Kojima, criador do Metal Gear Solid Death Stranding, compartilhou no seu podcast Koji 10, inclusive bem melhor do que aquele outro nome do podcast lá, que vai se fuder, sei lá o nome do podcast. Porra, uma das ideias mais usadas até agora é o jogo de esquecimento, onde o protagonista começa a perder as habilidades e memória se o jogador fica muito tempo no jogo. No 17ª edição do programa, Kojima explicou que sempre se interessou por mecânicas que se relacionam com o tempo real, ou seja, o que acontece fora do jogo tem uma influência no mundo do jogador. Ele lembrou momentos clássicos de Metal Gear Solid 3, Snake Eater, como a comida apodrecendo com o passar dos dias reais, ou o lendário chefe The End, que podia morrer de velhice se o jogador simplesmente esperasse uma semana para retornar ao jogo. Mas a proposta apresentada eleva esse conceito a outro nível. Segundo Kojima, o jogo obrigaria o jogador a manter uma rotina constante. Se você não jogar todos os dias, o personagem começaria a esquecer como se usa as armas, ou o próprio trabalho, ou até mesmo como se movimentar. A progressão de amnésia continuaria até que o personagem ficasse paralisado, incapaz de reagir ao mundo. Você teria que tirar uma semana de folga do trabalho ou da escola para conseguir jogar, brincou mestre Hideo Kojima. Embora seja difícil dizer se ele estava realmente brincando, bem capaz que não. Durante o podcast, o diretor também mencionou outras ideias envolvendo o tempo real, um jogo onde o personagem envelhece conforme o jogador joga ao longo dos anos, Doideira. impactando suas habilidades físicas e mentais. E um game em que você produz algo que requer maturação, como vinho ou queijo, funcionando quase como um jogo que se desenvolve lentamente com o tempo, tá? Como você pode ver aí, um cara pensa literalmente fora da caixa. Em um podcast também ele falou que queria capturar um fantasma real para poder fazer um jogo de terror. Cross, eu sei que você é fã do cara, mas se tem uma pessoa que pensa fora da caixa é Hideo Kojima, né? E é por isso que eu gosto dele, né? É por isso que o Death Stranding é um ame ou odeia fudido. Né? É isso, ou você vai amar ou você vai odiar. Isso, ideia de merda, né? Caralho. O cara chamou o Hideo Kojima de merda. Você chamou... A ideia é uma merda, vamos falar a Por verdade. quê? Elabore. Porra, cara, tipo assim, se tratando do âmbito que a maioria dos jogadores não tem o tempo necessário pra ficar tryhardando um jogo, que normalmente, tipo, joga no final de semana, é uma merda. Toda vez que você vai abrir o jogo, teu progresso foi perdido porque o teu boneco esqueceu. Ou a gente não sabe como que vai funcionar. Eu, por exemplo, jamais jogaria um jogo assim, porque eu tenho meados de ficar um mês sem abrir o jogo. Então eu jamais ia comprar um jogo caro que depois eu sinto que não vou pra frente. Muito lixado, é uma merda. Caralho, ideia de merda. Imagina só, o Fernando tá ali na plateia, enquanto o Hideo Kojima tá apresentando o projeto. Alguém tem alguma sugestão, alguma coisa pra falar? Levanta o Fernando numa plateia. Achei uma merda, joga fora essa Achei ideia. uma ideia de merda, viu? E aí solta esse discurso. É isso aí, sinceridade. Fernandinho, você é incrível.